Boa noite, queridos irmãos. Vamos dar início a mais um momento perguntas e respostas sobre o Espiritismo. Que a paz e o amor de Jesus envolva a todos vocês, a todos nós. Pergunta número 1. Quando um bebê recém-nascido morre, ele fica perto da mãe? O espírito pode voltar em outro bebê na mesma mãe? O espírito das crianças, dos bebês, quando desencarnam, ele passa para o plano espiritual e recebe o amparo de todos os benfeitores espirituais, em escolas, educandários. Então ele recomeça na erraticidade a preparação para uma nova existência, aqui no plano físico. E na maioria das vezes, com uma carga menor de comprometimentos, porque já teve essa curta encarnação, e pode sim vir a nascer na mesma família, na mesma mãe. O livro dos Espíritos nos falam que o motivo dessa breve encarnação, dos espíritos mal reencarnarem, já desencarnarem ainda os bebês, é para que eles possam continuar a aprender, a progredir por conta de alguma prova, dos pais, Agora, o espírito pode ficar junto à mãe quando ele não aceita o desencarne dele. Geralmente isso quando ocorre um aborto provocado, Por quê? Ele vai ali pode ficar junto com a mãe ali no processo obsessivo, porque ele teve as suas expectativas, as suas oportunidades cortadas, frustradas. Então a revolta, no espírito que não é de criança, é um espírito adulto com muitas existências aí. Então às vezes ele fica nessa revolta e ele pode ficar junto à mãe ali num processo obsessivo, mas por vingança, por raiva da mãe não ter dado essa oportunidade dele nascer, Mas a gente sabe que existe aí a providência divina, a bondade de Deus, e os espíritos superiores sempre estão trabalhando em favor da ajuda aos espíritos sofredores, e aos espíritos revoltados. Pergunta número 2. Há dias eu tenho sonhado com uma pessoa e nunca a vi pessoalmente, mas conheço ela. E são sonhos aleatórios, todos os dias praticamente. Será que tem algum significado? O significado é difícil saber, Então não tem como nem a gente falar do significado. Mas o Espiritismo ele nos ensina que a maioria dos nossos sonhos ainda são assim bem de cunho material, Sonhamos com aquilo que vivemos, vemos, pensamos durante o dia, As nossas preocupações com as nossas famílias, às vezes com quem já partiu, com pessoas queridas, com amigos, ou mesmo aqueles que você não conhece fisicamente, mas você tem um contato, às vezes pelo WhatsApp, por uma rede social. E também a gente pode trazer, quando a gente acorda, que a gente designa sonho, as lembranças daquilo que o nosso espírito viu durante a emancipação da alma, durante o sono do corpo físico, que é quando o espírito sai do corpo e vai para os lugares que gosta, ou se encontrar com pessoas com quem ele tem afinidade. Eu saliento que ore antes de dormir, Tenhamos o costume de fazer orações e preces antes de dormir, de pedir ao nosso anjo guardião que nos proteja durante o sono, que esteja conosco onde o nosso espírito vá no plano espiritual, e que quando a gente voltar para o corpo e acordar, que a gente possa conservar aí na memória o aprendizado que esse espírito teve, que ele recebeu durante essas horas, os encontros, se for, é claro, para nosso benefício. Pergunta número 3. A doutrina espírita tem a resposta para todos os nossos questionamentos? Por ser uma doutrina que traz respostas para muitas questões da vida e até do que existe depois da vida aqui,
É comum a gente buscar explicações espíritas, sobre a visão espírita, sobre todos os acontecimentos, né? Sobre tudo. Grande parte dos temas da nossa vida, dos temas relevantes da vida, não da nossa vida, mas da vida no geral, isso já foi tratado nas obras básicas codificadas por Allan Kardec. O que vem depois dessas obras são muitos estudos, muitas pesquisas. Então a gente pesquisa na internet, a gente acha muita coisa, né? Muitas opiniões pessoais também. Mas a doutrina espírita, ela tem um caráter científico e filosófico muito forte, né? Que nos cutuca ali ainda mais a procurar resposta para muitas coisas, né? O universo de informações que existe dentro do espiritismo, ele é muito vasto, né? Dá até medo, vamos dizer assim. Mas, com certeza, todas as dúvidas que a gente acha a resposta sim no espiritismo, de uma forma ou de outra, mesmo que às vezes a gente não entenda, né? Porque tem muita coisa que às vezes a gente ainda não está apto para entender. Vamos dizer que nós ainda somos um tanto limitados, né? Mas é importante sempre que buscarmos respostas no espiritismo, que a gente tenha a mente aberta para receber as informações, né? E saber também que nem tudo, né, que eu acabei de falar, a gente vai entender de primeira mão. Então temos que ser persistentes, estudar, pesquisar, né, a fim de que a gente possa compreender tudo. Pergunta número 4. Explique um pouco a respeito do suicídio indireto. O suicídio indireto, ele é aquele que a pessoa não tem a intenção de se matar, mas por imprudência, por negligência, por desrespeito ao corpo, à vida, ela age de uma forma, vamos dizer, irresponsável e acaba desencarnando antes da hora, né? Antes do combinado, antes do estipulado pelo plano espiritual. Um exemplo, aquela pessoa que foi numa festa, tomou toda, se embriagou, sabendo que tinha que pegar um carro para vir para casa. Aí durante o percurso ela provoca um acidente e acaba desencarnando nesse acidente. Ela é uma suicida indireta, não que ela quisesse morrer, ela não tinha essa intenção de se matar, mas devido aos descuidos, né, devido à bebedeira que ela, né, que ela fez, assim, que ela tomou, né, as bebidas que ela tomou e tal, ela causou o acidente e ela acabou desencarnando. Da mesma forma, aquele que tem vício, né, o vício no cigarro, o vício de bebidas, vício de drogas, comida em excesso, tudo que é em excesso que acaba gerando aí uma doença, um desgaste em algum órgão do corpo físico e que faz com que essa pessoa desencarne antes da hora. Algo que ela provoca em si. Então ela também vai ser considerada aí um suicida indireto. Quem assistiu o filme ou leu a obra Nosso Lar, né, de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, nesse livro, nesse filme, você vai perceber que o André Luiz ele foi considerado suicida por conta dos vícios que ele tinha, por conta do temperamento que ele tinha, né? Então tudo isso gerou um desequilíbrio no corpo dele e fez com que ele desencarnasse antes da hora. E ele passou 8 anos no umbral, sem perceber que ele estava 8 anos, já perdeu, ficou tanto tempo no sofrimento que ele perdeu a noção do tempo. E os outros espíritos que tinham por lá passavam por ele e chamavam ele de suicida. E ele falava, mas eu não me matei. Eu fiquei doente, fui para um hospital, submeti a uma cirurgia e morri. Eu não sou suicida, eu não me matei. Mas ele era um suicida indireto, né? O tipo de vida que ele levava quando encarnado fez com que ele desencarnasse antes da hora. Então, o suicídio indireto está relacionado a essas questões. Quando a gente não tem a intenção de se matar, mas que por descuido a gente acaba adquirindo doenças, males para o nosso corpo e a gente desencarna antes da hora. Então, a gente tem que ser muito equilibrado, meus irmãos,
em tudo que fazemos, em tudo que falamos, em tudo que pensamos, em tudo que ingerimos. Temos que ser prudentes. Pergunta número 5. Cada religião prega algo diferente. No entanto, todas levam a Deus. Por que todas não pregam a reencarnação? A reencarnação era adotada no cristianismo até o Concílio Ecumênico de Constantinopla em 553 depois de Cristo. Depois disso, foi retirada a palavra reencarnação dos escritos e colocaram a palavra ressurreição. E aí, a partir disso aí, a palavra reencarnação passou a ser atacada por muitos líderes religiosos, né? Por quê? Porque a reencarnação dá a impressão de que a pessoa vai perder os privilégios, né? Que essa reencarnação atual, ela tem. Então é mais fácil acreditar que a vida é uma só, nascemos, vivemos e morremos e vamos para o paraíso, o inferno, ou quem sabe um purgatório, mas que não deixamos de ser quem somos agora. Então se eu sou um rei, eu continuo um rei, se eu sou uma pessoa importante, eu continuo uma pessoa importante. Isso ninguém vai me tirar. E eu não quero pensar que lá no futuro, numa outra vida, eu possa ser um miserável, né? Então o orgulho ainda fala muito alto. Para muitos líderes religiosos, ela prejudica, né, os interesses materiais aqui. Né? E outra coisa também, muitos acham que a nossa salvação, né, tem que passar por eles. Eles têm que dar a bênção, eles têm que absolver, eles têm que condenar. Né? É difícil para alguns, não vou dizer para todos, mas aceitar que a felicidade depende apenas de nós mesmos. Né? Eu não preciso de um líder religioso me abençoando, me excomungando, decidindo o meu futuro. Né? Eu mesmo posso fazer isso. Então a palavra reencarnação, ela traz aí um horror para muita gente, até porque, para muitas religiões, vamos dizer assim, né? Porque não querem assumir que nós podemos evoluir por nós mesmos. E é isso. Pergunta número 6. Dentro do nosso lar, às vezes acontece de termos alguém difícil de lidar. E esse alguém pode ser o nosso próprio pai ou nossa própria mãe. Como entender isso? Dentro do círculo familiar, dentro de casa, nem sempre temos as relações de amor por aqueles que estão ao nosso redor, né? Pelos nossos próprios familiares, irmãos, primos, né? Pai, mãe. Nascemos no mesmo grupo de pessoas porque está no nosso planejamento reencarnatório. E alguma finalidade tem. Pode ser para reparar erros passados, para quitar débitos, para aprender a amar, para aprender a respeitar. Jesus nos ensina a amar o próximo independente de quem seja. Então vamos pensar assim, que o esquecimento do passado ele é uma bênção para nós. Então, sempre tente, independente das diferenças que você possa ter dentro de casa, mas sempre pense que você tem que amar, ou que você tem que pelo menos respeitar os que estão com você, porque vocês não estão juntos à toa, né? Então, se é nessa encarnação que a gente tem que aprender a respeitar, aprender a amar, vamos fazer isso. É fácil? Não, não é fácil. Porque às vezes no passado você criou um sentimento por uma dessas pessoas, ou as pessoas criaram um sentimento por você, por algum feito numa outra encarnação, que é difícil às vezes se apagar, mesmo não lembrando, né? Você traz aquela rusga com a pessoa. Mas se estão juntos é porque precisam aprender alguma coisa. Então o amor e o respeito, eles têm que estar sempre em primeiro lugar. Então sempre tem que prezar isso. Amar e respeitar. E aí de pouquinho em pouquinho, os sentimentos bons vão acercando, vão ficando maiores,
sabe? E às vezes essa rusga, essa antipatia vai deixando de existir. Pergunta número 7. É verdade que as horas no mundo espiritual é diferente das horas daqui no mundo espiritual? Ao Livro dos Espíritos ele fala que o tempo para os espíritos é nulo, é diferente, né? Às vezes o século aqui para nós é uma eternidade. E no mundo dos espíritos passa muito mais rápido do que aqui um século. Mas no livro Nosso Lar, André Luiz relata que o Sol, que é por onde marcamos o tempo aqui na Terra, marcamos as horas, é o mesmo Sol que ilumina a colônia dele. Né? Então, pelo menos aqui e em Nosso Lar, numa colônia mais próxima, vamos dizer assim, né? Não tão longe da crosta terrestre, o tempo pode aí ser o mesmo. Até porque ele fala que lá às 18 horas todo o plano espiritual para fazer... tem a hora do Ângelus, né? Onde a colônia para louvar Maria de Nazaré. Então pode ser que nas colônias mais próximas da crosta terrestre o tempo seja o mesmo, né? Equivalente. E em esferas maiores o tempo aí realmente seja diferente. Pergunta número 8. As leituras de tarô cartomante é verdadeiro ou é pura enganação? Em uma sessão de tarô é possível sim que tenha espíritos aí auxiliando a cartomante nas leituras, né, das cartas, né, sendo que a cartomante também a gente pode considerar ela como uma médium. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, Kardec ele sempre fala né, durante a doutrina espírita, na codificação, que a gente tem que usar a razão em todos os casos. Né? E ele nos fala também de tantos feitos que a espiritualidade maior tem. Eles têm muito trabalho, eles não estão lá descansando de perna pro ar, curtindo o paraíso, de maneira nenhuma. O trabalho deles é imenso. Então, assim, nenhum espírito superior, um espírito de luz, ele vem fazer previsão aqui no nosso mundo material. E ele muito menos se preocupa com os acontecimentos aí corriqueiros de cada um de nós. Né? Então, você vai buscar o futuro, saber sobre o futuro? Tem muita gente que confia, que vai. Mas se a pessoa parar um pouquinho e estudar, ela vai saber que, ou pensar que espíritos de luz, eles não vêm trazer adivinhação, eles não vêm trazer notícias, eles não vêm falar do futuro de ninguém. Né? Porque na espiritualidade tem muito trabalho, muitas funções e eles têm muito mais, vamos dizer assim, o trabalho deles é muito mais importante do que eles virem aqui falar sobre o futuro de alguém. Pergunta número 9. A gente vê no livro Nosso Lar as relações familiares, os parentes juntos, como aqui na Terra. Como que funciona? Sendo que entendemos que devemos estar juntos daqueles que amamos. Assim como no sono do corpo físico, em que o espírito sai do corpo e a gente vai se reencontrar aí com pessoas da nossa afinidade, né, com o que a gente tem apreço, após a desencarnação, né, se for possível, né, se a gente tiver permissão, a gente também vai nos reencontrar com aqueles com que a gente viveu aqui, né? É claro que os pais já foram para o além. Aí você desencarna, você vai querer estar perto deles. Então, se estivermos todos numa mesma vibração, né, ligados ao mesmo pensamento, vamos dizer assim, a mesma vibração, estivermos todos no bem e bem, por que não poderemos ficar juntos? Com certeza, a espiritualidade ela vai liberar que estejamos juntos, sim, com os nossos familiares, com aqueles que a gente tem apreço, com aqueles amigos que foram mais íntimos, né? E é por isso que quando a gente reencarna, se a gente ainda existe alguma coisa dentro daquele círculo familiar, que aquelas pessoas que estávamos às vezes lá no plano espiritual, temos alguma coisa que viver junto com eles, às vezes a gente ainda reencarna na mesma família. Então aquele que hoje é o seu filho, numa
reencarnação passada ou outra, ele pode ter sido seu avô, seu bisavô, né? E vem junto porque alguma coisa tem aí a cumprir. Então, no plano espiritual, quando possível, sim, as famílias se reencontram, os casais se reencontram, né? E é isso. Pergunta número 10. Uma dúvida básica, sem preconceitos de nenhuma forma. Por que existem espíritas que levam mais a sério os livros de Kardec do que a própria Bíblia? Meu irmão, a Bíblia ela é uma obra muito importante sim. Mas o Espiritismo, ele vem descortinando os véus. Muitas das coisas que ficávamos maravilhados lendo a Bíblia, né? O Espiritismo ele explica através da ciência, sem misticismo, sem fantasia, sem o sobrenatural, numa linguagem lógica, né? Então, assim, depois que você passa a estudar o Espiritismo, que é ciência, filosofia e religião, você começa a ver as coisas de forma diferente. E os livros da codificação, eles são técnicos, eles são complexos, então o espírita ele tem que estudar muito, né? A biblioteca espírita ela ainda é muito vasta, então há muita coisa que estudar. É claro que respeitamos a palavra de Deus, estudamos o Evangelho de Jesus, até porque o Espiritismo ele é cristão, mas não tem como ficar preso só a um livro, né? Vamos supor, só a Bíblia, sendo que a gente tem toda essa imensidão de informações, né, para a gente ler, aprender e estudar, né? Sendo que o Espiritismo ele nos traz tantas revelações e para nós ele é tido como o Consolador. Então, meus irmãos, por hoje é só. Agradecemos as perguntas enviadas. Quem tiver mais perguntas, por favor, nos envie. Envie no PV dos ADMs ou coloque nos grupos mesmo, que a gente vai recolhendo durante a semana e responderemos, né, na segunda ou na quinta. Que Jesus abençoe a todos, uma ótima noite e até o próximo estudo.